Hashtag 250 Apocalipse, estudando as profecias. Bom, nós vamos agora analisar a execução da sentença. Os ímpios hão de ser punidos segundo as suas obras. A Escritura Sagrada declara que serão recompensados segundo seus atos. Há, portanto, o grau do castigo dos ímpios. Perguntar-se-á, como é que é isto? Como pode conciliar-se com a ideia de que a morte é o castigo pelo pecado e vem igualmente sobre todos? Mas então perguntamos aos que creem no sofrimento eterno, como é que manterão graus no seu sistema? Dizem que a intensidade da pena sofrida será, em cada caso, proporcionada com a queda do sofredor. Mas como pode ser isto? Não são as chamadas da punição igualmente severas em todas as suas partes? Não afetarão igualmente todas as almas imateriais lançadas ali? Mas Deus pode intervir. Responderão para produzir o desejo, o fim. Muito bem. Não pode Ele também intervir, se for necessário, e guardar a pena que acompanha a combinação da morte sobre o pecado, como o desfecho da sua perversidade sem fim? Nosso ponto de vista aqui é, portanto, assim, igual ao comum sobre este aspecto. Ao mesmo tempo em que, sobre outro aspecto, possui grandes vantagens sobre ele, porquanto, enquanto aquele vem procurar os seus graus de castigo, a pena na intensidade da pena, ou como isto pode ter a mesma duração de todos os casos, estes não podem fazer grau na pena, mas também na duração. Alguns pode parecer liquidado num curto lapso de tempo, e apesar do sofrimento de outros, poderão parecer estender-se por um espaço sem fim. De resto, aprendemos que o sofrimento corporal será insignificante comparado com a agonia espiritual, a dor do remorso. A torturante angústia que vai afligir as almas dessas criaturas são, ao compreenderem que, segundo sua capacidade de apreciação, a incomparável perda que vão experimentar, né, porque vão ser banidos de mundos que estão evoluindo para mundos piores. Jovem que atingiu pouco mais que a idade da razão, encontrando-se em condições de compreender pior a sua situação e a sua perda, sem dúvida que a sentirá muito menos, né, esse jovem. Quando tiver mais idade, mais capacidade e, por conseguinte, uma experiência mais profunda do pecado, será proporcionalmente maior a dor, ao ver os seus destinos estar selado. Ao passo que o homem de gigantesco intelecto e quase ilimitada compreensão, que por isso possuiu mais influência para o mal e foi mais culpado por consagrar suas faculdades ao serviço do mal, compreendendo bem a sua trágica situação, há de senti-la mais ardorosamente do que todos os demais juntos. Todos aqueles ainda que estão na simplicidade do seu desenvolvimento espiritual, ou nas suas primeiras encarnações. Então, são os intelectuais, os autores da degradação moral na imprensa, nas academias, no rádio, na televisão, na internet. São esses que têm um intelecto mais avançado, que cometem os maiores crimes, que também terão as maiores dores.
são os chamados intelectuais, os grandes ateus, corruptores, depravados e depravadores. Depravando a mocidade, desencaminhando as moças, botando minhoca na cabeça dos jovens, essa imprensa miserável, essa televisão, internet de baixarias, pagarão caro esses produtores desses conteúdos. Tudo isso que estamos vendo aí no cinema, na televisão, no teatro, no rádio, na internet, fotografia, até um dia, porque tudo isso vai acabar. E graças a Deus já está muito perto. Porque isso aí é uma deturpação da pureza da criação, do fim para o qual fomos criados. Então, o grau de sofrimento que cada um terá de suportar é tomado em conta como parte do castigo prescrito. Abre parênteses. É o que torna evidente ao ler São Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículos de 6 a 10. O apóstolo Gentil falando, fecha parênteses lá, o apóstolo Gentil falando do futuro juízo de Deus, ele diz: o qual recompensará a cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória e honra, incorrupção, mas a indignação e a ira de Deus aos que são contenciosos, desobedientes à verdade, escravos da depravação, tribulação e angústia sobre a sua alma, a alma desse homem que faz o mal, primeiramente. Todos esses, de todas as raças e credos e religiões. Mas agora vamos analisar aquela frase. E o livro da vida? Porque alguns perguntarão, é o livro da vida? Apresentado nesta ocasião, em que todos os que têm parte na segunda ressurreição, para além da qual é localizada esta cena, já foram sujeitos a uma segunda morte. Pelo menos uma razão aparente é que pode ver-se que nenhum dos nomes dentre todos os que morreram na segunda morte está no livro da vida. E por que não está ali no livro da vida? E se os nomes já ali estiveram alguma vez, por que não foram conservados lá? Para que todas as inteligências do universo possam ver que Deus age com estrita justiça e imparcialidade, a cada um conforme suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Este é o final, epitáfio, de todos os poderes que se lançaram desde o princípio ao fim, em oposição à vontade, à obra do Senhor Todo-Poderoso, o Criador, o Incriado. Então, esse epitáfio, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Estará na tumba, simbólica, desses espíritos. Vamos para a próxima hashtag.